Cara, o Kawaki tá ficando apelão demais, e o pior é que o Donjutsu dele nem sequer se despertou completamente, porque são 8 triângulos no total. E sabe o que é um tanto curioso? É que o nome desse Donjutsu não tinha sido revelado até agora, porém isso tinha um motivo. E cara, o significado deste olho é insano, e vocês não fazem ideia do que eu descobri sobre tudo isso. Então agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, o Donjutsu do Ishiki é um dos olhos mais roubados que a gente viu. E pra você que acha que o Sukuna Reikona ou o Daikokuten era a definição deste olho, cara, é apenas uma das habilidades dele. E também sei que muitos já sabem disso, porém sempre tem aquela galera que começa a acompanhar depois de uns certos acontecimentos. Aí fica meio que perdido, que no caso o Sukuna Reikona é capaz de encolher objetos e a si mesmo. Da mesma forma, ele pode reverter, sendo chamada essa reversão de Motonibodosu, fazendo voltar ao seu tamanho original. E já o Daikokuten tira coisas de outra dimensão. E galera, a gente viu quão roubado este olho é. Mas tipo, cadê o nome desse Donjutsu? E essa era a pergunta, porque todos os Donjutsus possuem nome. Inclusive, até a Ada que apareceu bem depois do Ishiki, já foi revelado o nome do olho dela, que é chamado de Senningan. Então sim, é muito estranho e ao mesmo tempo suspeito de que tem um porquê do Kishimoto até agora não ter tido revelado o nome desse olho, dos 8 triângulos. Mas então, eu como não confortado com isso, eu pensei, por que não pesquisar mais sobre isso? Aí foi basicamente assim, chegar na imagens e achar semelhante ao olho do Kawaki. Mas aí galera, eu lembrei que uns tempos atrás, uma pessoa comentou aqui o nome deste olho, que no caso era o que a pessoa achava, e o nome se chama Dharma. E cara, vai vendo que isso liga ao karma, e a lei cósmica, e ainda analogicamente com Shibai Otsutsuki. Porém, o nome do Dharma não é o verdadeiro nome. É no caso o significado do nome Chobogenzo ou Chobogenzo, que como eu encontrei isso indo mais a fundo, deu o significado também de tesouro do olho Dharma, verdadeiro. Galera, quando eu li isso eu já pensei que tinha muito sentido, mas resolvi ir atrás de mais significado, porque essa parte do significado foi uma obra escrita por um mestre chamado Zen, um japonês. E cara, isso é uma coisa filosófica de milênios de anos atrás. Então só aí eu já achei bem interessante. Mas ainda pensei, o que isso liga ao olho do Kawaki? Mas aí eu olhei essa imagem e também vi o nome, que é Dharma. Então cara, fez muito sentido na hora. E o melhor é que dá pra gente notar que por parte do Kishimoto o cara tá segurando o nome deste olho, porque tem um grande significado, assim como mostrado sobre o real por trás do olho do tesouro verdadeiro que foi mostrado. Mas a pergunta que não quer calar é, qual é o significado do Dharma? Bom galera, é dito que é uma coisa que se mantém elevada, também vista como a missão da vida, ou seja, o que a pessoa veio pra fazer no mundo. E cara, quando eu descobri isso, eu ainda tava pensando, tá, onde fica a ligação disso com o Donjutsu? Mas aí galera, é dito também que o Dharma tem a ver com o budismo, que diz a respeito aos ensinamentos budistas Gautama, e é uma espécie de guia para a pessoa alcançar a verdadeira compreensão da vida. Mas parece que não funcionou com o Kawaki não galera, o cara tá aí virado dos avessos. Porém, olha só, isso pode ser chamado de lei natural ou lei cósmica, que é uma forma de se conectar com o universo. E como eu disse, galera, tem a ver com karma. E não sou eu que estou dizendo, mas sim o significado do Dharma que foi comparado com o termo karma. Que foi aqui que eu tive essa parte de parar para analisar melhor. Porque conectou com a obra de Boruto. Porque, como sabemos, o karma é uma forma de um Otsutsuki passar genéticas dele para um outro ser. Então achei bem interessante essa semelhança. E cara, o significado dos dois juntos tem muito a ver com o Kawaki e o Donjutsu dele, e o karma do Ishiki, que como eu também disse, o Shibai Otsutsuki, será comentado aqui, porque o cara não pode ficar de fora. E nessa comparação foi dito que o karma é a reação do universo com aquilo que a pessoa faz em toda a sua existência, incluindo a sua passagem pelo universo, tanto as suas boas ações quanto as más. E cara, na hora que eu li sobre isso eu pensei, do Code dizendo pro Boruto, que o karma carrega os anos de experiências de batalhas dos Otsutsukis. Ou seja, o Kishimoto pegou este significado, que já tá na cara que é sobre isso. Mas galera, a questão é que o Dharma também tem a ver com a vida. E como eu falei, agora há pouco com vocês, que foi dito que, vejam só galera, para cumprir o Dharma é preciso de uma reação kármica, ou seja, se baseia no caminho da vida, que foi isso que mostrou que o karma tem a ver com o Dharma. Mas isso quer dizer que o olho do Kawaki é o Dharma e o karma é a junção. E esse despertar aqui no anime e do Kawaki despertando do jutsu dele é exatamente essa reação dos dois juntos, que foi explicado na parte do budismo e da ligação do Dharma, quando age junto ao karma. Mano, o Kishimoto é um gênio, cara, e se vocês não conseguiram entender direito, é basicamente assim.
O Karma foi o que influenciou o despertar do poder de Ishiki, que despertou o olho do Kawaki, que é exatamente isso que acontece, no significado sobre os dois, que se eles estiverem alinhados, ocorre uma ação kármica, que levando para o lado do corpo do Kawaki foi o que o amado disse a ele, para fazer voltar com uma marca que é puramente uma arma. Ou seja, galera, o Kawaki gerou ação com o Karma que fez ligação com o Dharma, que é isso que diz na crença desses dois estarem ligados. E também explica exatamente a parte da lei cósmica, já que o olho do moleque conecta ao universo. Ou seja, o espaço-tempo e tudo mais. Mas agora a pergunta é que o que isso tem a ver com Shibai Otsutsuki? Bem, olha só galera, assim como Ishiki, no mangá foi mostrado o cara com um poder muito pelão, e com o padrão dos olhos de Ishiki. É como que se tivesse o mesmo Dojutsu, que quando o Shibai foi mostrado pela primeira vez, foi isso que geral repararam. E agora o amado vai reconstrói o Karma do Kawaki, que isso já até falamos, então vou ser meio que breve. Que no caso não tem como o amado ter reconstruído a marca, porque Ishiki já tinha sido derrotado. O que resta é o Shibai, que no caso ele usou o corpo do cara para dar o poder pra Ada e pro Daimon, através do DNA do cara. Então é muito possível do Karma ser do próprio DNA do Shibai. E isso leva ligação com o Dharma, que nós comentamos agora. E também nos lembra a parte que o Karma do Kawaki lá atrás ativava do Boruto, sem o Uzumaki fazer nada. Ou seja, foi isso que o DNA do Shibai fez. Se tornou um Karma que acionou o poder de Ishiki. E ligando os pontos com a pesquisa que mostra sobre o budismo em que o Dharma é o compreendido, ou melhor, influenciado, quando ele se alinha com o Karma. Que é isso que podemos deduzir, que no caso do Kawaki, o desejo dele, ou seja, a escolha dele foi que fez a ativação não só dos poderes dele, mas do Dharma, que é o Dojutsu dele. Porém, vale lembrar, galera, que o Kishimoto não deu nome a este olho. Isso é uma analogia sobre o olho do Kawaki, que por sinal faz muito sentido. Que no caso até então, eu não considerava este olho do Kawaki como se fosse chamado de Shobogenzo, que como eu encontrei indo mais a fundo, deu significado de tesouro do olho Dharma verdadeiro. Então faz muito sentido. E no meu caso eu só pensei assim, quando mostrou a comparação do Karma com o Dharma. Que, cara, ligou muita coisa com a obra do Kishimoto, que real ele mandou bem nessa. Me surpreendi na parte do Karma, porque fez total sentido, já que dito no anime, que esta marca não é só o sentido da vida dos outros Otsukis, como também o meio deles passarem a vida deles através dela, para tomar o corpo de uma outra pessoa. Que isso o Kishimoto já foi criativo usando essa filosofia do Karma, que teve toda a correlação com o olho do tesouro, que agora você já sabe o nome. É uma coisa muito doida mesmo. Porque dessa vez, galera, isso foi muito mais além do que estamos acostumados a falar aqui, ou seja, sempre estar teorizando sobre as coisas que aconteceram e que acabou de acontecer, para falar na lógica. Porém, dessa vez envolveu toda a história de budismo, e ainda sobre a lei do universo, e da história escrita por um japonês. No caso de 1200 e poucos anos foi quando foi escrito sobre o Dharma. E cara, isso é uma coisa muito absurda, porque por mais que faça muito sentido, o Kishimoto não revelou o verdadeiro nome. Mas olha só, quanta explicação! E ainda mostra que foi da mesma fonte que o Kishimoto tirou o Karma. E justamente esta marca é chamada de Karma, que sincroniza com o Dharma. Ela gera uma vida e uma ação. E se nós pegarmos o anime ou o mangá no caso, é só lembrar que o Karma é que aciona os poderes do Kawaki, ou seja, o desejo dele. E dessa forma o olho de Ishiki também vem à tona. É como mostrado na filosofia, os dois são comparados. E galera, eu não sei vocês, mas achei isso muito interessante, tipo outro nível mesmo. Porque até então não tinha nada sobre o Dojutsu do moleque. Mas agora olha só isso, foi simplesmente outro nível de se ver. Que cara, não tinha nem como não se surpreender. E mais uma coisa que temos que falar aqui é o modo como este olho é. Parece que os triângulos dele se assemelham ao Sharingan da Estrada, que foi desenhado oficialmente pelo Kishimoto, que é como a comparação com o Sol, e do Kawaki é justamente isso, tem o padrão do Sol, se levarmos em conta em obras. E uma das coisas a ser notada é que o Kishimoto resolveu voltar com o Jogan, ou pelo menos fazer nós lembrar dele, justamente agora que o Kawaki despertou seu Dojutsu do Dharma. E aí já sacaram, né galera? Este olho tem história pra ser contada, mas a melhor história é aquela que contamos a cada vídeo. E que se você for novo aqui, eu te convido a se tornar um membro do canal. Ou se você já assiste os vídeos, mas ainda não faz parte dessa comunidade, também está convidado. Porque cara, se você tá sempre aqui, se entretendo com os conteúdos, já sabe né? Não preciso nem dizer. Mas o que eu digo é, te espero nos próximos vídeos, então até lá. Fui!